Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet. Esse aqui só para dar alguns recadinhos muito rápidos, tá? Para variar, repetindo coisas que eu já falei em outros vídeos, mas que agora foi gerado novamente um frenesi, então eu preciso me pronunciar sobre isso. Eu tenho essa necessidade porque vocês sabem, eu falo bastante. Bom, eu não vi o programa do Ratinho que todo mundo falou sobre a fosfetanolamina. Certo? Eu não vi esse programa porque eu quero manter a minha sanidade mental, entendeu? Então vocês podem me chamar do que vocês quiserem, de hipócrita, de, sei lá, de irresponsável, de uma camada de coisas por estar falando de algo que eu não vi. Mas pessoas na qual eu confio muito, e inclusive textos que eu li, me deixaram a par perfeitamente do que o Ratinho falou, sem que eu precisasse gerar glaucoma nos meus olhos vendo aquela porcaria. Então eu não precisei ver isso daí para saber o teor do que o Ratinho falou. E na verdade não vou entrar em detalhes com relação a isso, porque o Ratinho, na verdade, ele está apenas requentando a mesma história e gerando o mesmo tipo de frenesi que já foi gerado em outubro do ano passado, certo? Sobre essa questão da fosfetanolamina. E o Ratinho faz exatamente isso, entendeu? É um programa feito para isso, é um programa que tem um apelo emocional muito forte, é um programa que é aquela coisa meio alborguete, né, reclamando, gritando, tal, não sei o quê. Então, também não é nenhum tipo de novidade o que viria do Ratinho. Eu só acho engraçado que a maioria das pessoas que criticam o Ratinho, falando que ele é sensacionalista, que o programa dele tinha muita bunda e que só trazia desgraça e só essas coisas assim, agora que ele está fazendo exatamente o que ele sempre fez, essas mesmas pessoas que sempre criticaram o Ratinho estão elogiando ele pelo que ele fez. Então, aí você pode falar que basicamente não vai fazer muita diferença, porque independente do que o Ratinho acredite ou não, né, ele está só estimulando esse frenesi, mas as autoridades competentes não vão deixar uma coisa dessa acontecer. Aí a gente lembra, né, que quando surgiu esse frenesi em outubro, quais foram as medidas que o governo tomou mediante pressão popular? Foram medidas de favorecimento para a fosfetanolamina, certo? Foi despendido um fundo de reservas, né, sei lá, acho que do CNPq, não me lembro agora, para pagar pesquisas financiando a fosfetanolamina, né, de maneira mais direta, certo? Separando laboratórios que vão trabalhar exclusivamente para isso, e acho que foi separado um montante de 10 milhões de reais para fazer os testes clínicos, né, que é o que estava faltando, né, e parte dos testes pré-clínicos também, porque não estava pronto, né, ainda, não tem nada, é uma substância que cientificamente está na fase muito inicial, certo? Não foram feitos testes controlados adequadamente o suficiente. Não existe nenhum artigo publicado evidenciando testes clínicos ou mesmo complementando os testes pré-clínicos sobre essa substância. O problema é que, enquanto você estava tendo um favorecimento da fosfetanolamina para ter mais testes, para que fossem feitos os testes clínicos, você ainda estava pelo menos cobrando uma celeridade da ciência, mas não estava quebrando a validade da ciência, estava só furando a fila, certo? Estava só falando assim, olha, a ciência ainda funciona, nós temos que estabelecer os testes da Anvisa e todas essas coisas para poder liberar como medicamento, então a gente vai só dar um empurrãozinho para facilitar isso daí, né, caso a fosfetanolamina funcione efetivamente. O máximo que você tinha de periculosidade em outubro eram as liminares de pessoas que já estavam tomando a fosfetanolamina e estavam solicitando para que pudessem continuar tomando depois da proibição da USP lá de continuar fazendo. Mas aí a gente também pode alegar que foi cagada da USP mesmo, que não controlou o que o professor estava fazendo, que já estava dando esse composto para as pessoas, então agora também já não fazia diferença parar de dar. Mas o que está sendo feito agora é um pouquinho mais grave, certo? Eu tomei conhecimento de um projeto de lei do Jair Bolsonaro, não só dele, eu acho que é do Jair e do filho dele também, né, o Eduardo Bolsonaro, e o Sóstenes Cavalcante, que eu não sei quem é, PSD do Rio de Janeiro, nunca vi falar. Então, um projeto de lei dando autorização ao uso compassivo da fosfetanolamina a quem sofrer de câncer e quiser. Então, basicamente, você teria a produção em massa desse composto e quem quiser e tiver um laudo de câncer pode ir lá e tomar, independente de estar tomando qualquer outro tipo de medicamento. Eu não sei se esse projeto de lei vai passar, eu não sei se ele vai para frente ou não, certo? Mas não duvidaria que fosse. E, na verdade, ele vai fazer o que, na verdade, já acontece no Brasil, certo? Eu estou bastante chateado com isso aqui que está acontecendo, mas, na verdade, isso aqui não é nenhuma novidade, porque a própria homeopatia, que não funciona, tem registro no Conselho Federal de Medicina. Então, eu não sei por que, né, eu estou tão surpreso com relação à fosfetanolamina. A diferença é o seguinte, já foi provado que a homeopatia não tem nenhum efeito curativo que não seja o placebo, e a fosfetanolamina você não tem nenhuma evidência se o efeito que ela tem é placebo ou não. Você simplesmente não sabe o que ela faz. Mas se for efeito placebo, vai ser liberado mesmo assim. E se não for efeito placebo, qualquer efeito colateral que ela possa ter como medicamento, sendo liberado como remédio, a gente também não sabe.
Então eu fico bastante triste com relação a isso, tá? Vamos falar que, não sei o que do Bolsonaro, independente de ser o Bolsonaro, entendeu? Poderia ter sido qualquer outro deputado, qualquer outro político que tivesse proposto esse projeto de lei. O Brasil está cheio de pessoas que não conhecem nem um pouco de ciência e o legislativo do Brasil não é uma exceção, muito pelo contrário, ele se encaixa perfeitamente na regra. Então a gente não se surpreende que seja isso que esteja acontecendo. Certo. Só dando mais um pequeno parecer de outro assunto que também foi polêmica no ano passado, eu ainda preciso gravar um vídeo mais trabalhado sobre isso, né, sobre as atualidades, sobre o que o pessoal está falando, mas aparentemente o Rio Doce continua do mesmo jeito que estava 5 meses atrás, certo? Depois do acidente da Samarco. E a Samarco fez uma propaganda agora recentemente dizendo que está fazendo uma cacetada de coisas e tal, não sei o que, o pessoal ficou bastante indignado com a cara de pau da Samarco. Eu vi depois, a propaganda da Samarco eu vi, realmente ela é muito emotiva, diz que a Samarco está fazendo as coisas, mas eu fui correr atrás da informação e até agora eles não pagaram multa nenhuma. Eu não vi eles pagando nenhuma das multas que foram propostas a eles. Muito pelo contrário, como eu falei no meu vídeo de Mariana, eles estão lutando para recorrer das multas, aparentemente, né, tentando se isentar de culpa do que aconteceu, jogando a culpa em causas naturais. E o Rio Doce continua sujo, né, barrento ainda, certo? É claro, você pode argumentar que boa parte da lama já correu para o mar, tal, não sei o que, e tem outros impactos ali. Beleza, realmente a maior parte da lama já correu para o mar. Mas, ao contrário do que disse aquele especialista do governo, que falou um monte de merda no ano passado, que em 5 meses, né, o Rio Doce ia voltar a ser o que era, o Rio Doce está aí muito mais perto do que ele estava 5 meses atrás, do que o que ele era antes da tragédia com a Samarco. Provavelmente o Rio Doce só vai voltar a se recuperar de maneira razoável daqui a 5 anos e não 5 meses. E a Samarco precisa efetivamente tomar uma decisão, senão a Samarco, a BHP Billing lá, ou a Vale do Rio Doce, que são as proprietárias da Samarco. Eu não duvido que a Samarco esteja efetivamente ajudando com algumas coisas ali naquela região, mas a gente sabe que propaganda geralmente aumenta muito a coisa, certo? Novamente, as pessoas que eu conheço que moram em Governador Valadares ou que moram em cidades próximas ali ao Rio Doce, não viram todo esse empenho da Samarco, não viram toda essa luta para limpar tudo que está acontecendo. Então vamos ver quais serão as cenas do próximo capítulo. O prefeito lá de Governador Valadares está dando água para as pessoas beberem, água do rio, que ele está limpando com uma técnica que as pessoas não estão confiando muito, certo? Que é uma técnica inovadora, segundo ele. Não vou tecer comentários aqui se ela funciona ou não, mas as pessoas estão duvidando bastante que ela funcione. E estão tomando a água mesmo assim. Então resta saber, né, a composição efetivamente dessa água. Pelo que eu vi, tem já alguns testes que fizeram nas águas, né, para ver, só que os testes que a Samarco tinha mandado fazer não batiam com os testes do IBAMA, se não me engano. Então eu preciso ler melhor isso daí depois para falar mais. Eu só fiz esse vídeo aqui mesmo para deixar vocês a par disso daí, porque, enfim, apareceu agora essa história do ratinho. Aproveitei para falar da Samarco também, que foram as duas grandes polêmicas do final do ano passado, certo? Que, pelo visto, ainda não acabaram. Então eu acho que talvez, ao invés do governo ficar tentando fazer populismo, porque é um tipo de populismo, né? Com esse composto aí da fosfetanolamina, né, dando ele para as pessoas, né, como se fosse assim, tipo, olha, o governo está dando remédio para vocês, olha que bonito, olha que interessante. Poderia estar se preocupando bastante em tentar endurecer a legislação ambiental para certos tipos de conduta, né, dessas empresas que, quando acontece uma destruição de um vilarejo e a extinção da fauna aquática de um rio do calibre do Rio Doce. No caso especificamente falando do Bolsonaro, que foi quem propôs a ideia da fosfetanolamina, ele não é muito chegado na questão ambiental, certo? Muito pelo contrário. Foi pescar em 2012 numa reserva ecológica, certo? E acabou tomando um nabo dos fiscais do IBAMA e depois tentou fazer alguns projetos aí aliviando a questão ambiental. Então, é aquilo que eu falei, né? Um peso, duas medidas, mas não é novidade no reino das bananas. Então a gente vai esperando para ver o que vai se concluir, beleza? Então era só isso, só queria falar isso daqui para vocês mesmo, não acrescentei nada de novo. Um abraço para vocês e falou!